Olha, a gente vai mergulhar agora num texto antigo, mas que é super poderoso. Ele conta uma história que, na verdade, não tem data de validade, sabe? É sobre uma nação em crise. E a grande lição aqui é que quando o medo bate a porta, sempre existem dois caminhos a seguir. E a gente vai explorar justamente o momento histórico de medo, um medo muito intenso, para tentar responder essa pergunta que ecoa até hoje, né? Em tempos de pânico, em quem ou no que a gente pode realmente confiar? Então, para começar, o cenário é o seguinte: a gente está no reino de Judá e o clima, olha, é de puro terror. De um lado tem a ameaça do Império Assírio, que não para de crescer. Do outro, uma conspiração política super perigosa rolando nos bastidores. E é bem no meio desse caos, dessa ansiedade toda, que acontece algo bem curioso. Deus dá uma ordem ao profeta Isaías para fazer uma coisa pública: registrar o nascimento do próprio filho. É isso mesmo, transformar um momento super pessoal numa mensagem para todo mundo ver. E o nome da criança não é qualquer nome, não. É um nome super dramático, profético. Maher Salal Hasbaz. O nome, por si só, já é a mensagem. É um aviso bem direto do que estava prestes a acontecer. Ou seja, esse nome era um tipo de sinal vivo, uma garantia bem clara para Judá de que aqueles inimigos mais próximos que estavam causando todo o pânico seriam, olha, conquistados rapidinho pela Síria. A promessa era que, antes mesmo do menino aprender a falar papai ou mamãe, a conspiração contra Judá já teria fracassado. Agora, a gente chega no ponto central do capítulo. E é aqui que a história usa uma metáfora muito, mas muito poderosa mesmo. Basicamente, o povo de Judá se depara com uma escolha entre duas fontes de água completamente diferentes. Então, a escolha crucial era essa. De um lado, as águas de Siloé, que correm mansas, tranquilas, simbolizando uma confiança calma, constante em Deus. Do outro, o rio Eufrates, com sua força avassaladora, uma verdadeira enchente, simbolizando o poder humano, as alianças políticas. E qual foi a escolha do povo? Eles olharam para as águas suaves de Siloé e simplesmente as rejeitaram. Desprezaram esse caminho de uma fé mais quieta, mais tranquila. Ao invés disso, eles preferiram apostar todas as fichas na força da Assíria, ou seja, no poderoso e barulhento rio Eufrates. Pois é, e a consequência disso é ao mesmo tempo irônica e bem trágica. Aquele mesmo poder em que eles escolheram confiar, o tal do Rio, acabou se tornando justamente um instrumento da sua própria quase destruição. A profecia é bem gráfica. Ela descreve essa invasão da Síria como uma inundação gigantesca que ia tomar conta de Judá e chegar literalmente até o pescoço, quase afogando a nação por completo. Mas mesmo no meio desse desastre, tem um fio de esperança. A profecia lembra que aquela terra, no fim das contas, pertence a Emanuel, que significa Deus conosco. E isso era a garantia de que a nação não seria completamente engolida pelas águas. E essa escolha entre os dois rios acaba revelando uma verdade impressionante. O mesmo Deus pode ser percebido de duas maneiras totalmente opostas. Para alguns, um santuário. Para outros, uma pedra de tropeço. Vamos ver o primeiro lado. Para aquele pequeno grupo que escolheu o caminho da confiança, das águas de Siloé, Deus se tornaria um santuário. Um lugar seguro, um refúgio, no meio de todo aquele desastre que estava vindo. Agora, para o resto da nação, para a maioria que escolheu o rio Eufrates, esse mesmo Deus se tornaria o completo oposto, uma pedra de tropeço, a razão mesma da queda deles. Bom, depois que a nação fez a sua escolha, a mensagem de Deus meio que muda de tom. Ela se torna o que o texto chama de um testemunho selado, ou seja, algo guardado e confiado apenas a um pequeno grupo fiel, o remanescente. E esse grupo, o remanescente, recebe instruções bem claras. Basicamente, era para eles andarem na contramão, se separar da multidão, rejeitar o pânico geral, santificar a Deus e, acima de tudo, esperar nele. E olha que interessante, o próprio Isaías e seus filhos se tornam esses sinais e prodígios. A família do profeta vira um símbolo vivo, sabe? Uma mistura de esperança e advertência bem no meio de uma nação que estava caminhando direto para o juízo. A gente está chegando no final do capítulo e o tom fica bem sombrio.
O texto termina com uma descrição que é de arrepiar sobre o destino de quem abandona a orientação de Deus para ouvir outras vozes. O profeta critica duramente essa mania de consultar o ocultismo, os mortos, e ele pergunta algo bem direto. Um povo não deveria consultar o seu Deus? E então ele aponta o único caminho seguro, a lei e ao testemunho. A advertência é clara. Qualquer outra fonte de orientação leva a um futuro sem luz, sem amanhecer. E essa descida ao desespero tem etapas. Ela começa com a fome, uma fome profunda, que consome tudo. Depois da fome vem a angústia, uma angústia terrível que leva ao endurecimento do coração. E aí, quando eles olham ao redor buscando uma saída, tudo o que encontram é mais aflição, mais escuridão. Até que, por fim, são jogados numa obscuridade total. Essa escuridão total, esse breu absoluto, é o que prepara o terreno para o que vem a seguir. E deixa no ar uma pergunta fundamental que fica ecoando. Se a noite é completa, se não há nenhuma fresta de luz, como é que a luz pode um dia vencer?